Olá, mulheres queridas, venham chegando e sejam bem-vindas nesse espaço onde sempre conversamos sobre libido, sobre equilíbrio hormonal e hoje nós vamos conversar sobre insônia. Esse vai ser o nosso tema de hoje, porque, nossa, isso é algo que está super relacionado com as questões hormonais, é muito, muito frequente à medida que a gente chega no climatério, vai aproximando da menopausa, a insônia se torna uma queixa muito importante, né? Muitas vezes até maior do que outros sintomas como fogachos, como questões urogenitais. A insônia está aí nos top 5, eu acho, top 3 dos sintomas que aterrorizam as mulheres. E com insônia, ficamos improdutivas, o dia seguinte fica péssimo, cai a nossa disposição, e cai a nossa disposição também, né, para relações, cai a nossa disposição geral para a vida, o que impacta bem diretamente na libido. Quem sou eu? Sou Tatiana, fisioterapeuta do assoalho pélvico, também trabalho com práticas integrativas, sou professora acadêmica, sou professora na acupuntura, professora na graduação e pós-graduação da fisioterapia, sou sexóloga e com toda essa bagagem, né, o meu trabalho é voltado para ajudar mulheres a equilibrar seus hormônios, despertar sua libido de uma maneira natural. Então, vamos trabalhar com yoga hormonal, vamos trabalhar com exercícios, vamos trabalhar com tarefas aí da sexologia, e muito do que eu trago também tem uma abordagem na medicina chinesa. Então, essa combinação faz um bem bolado que tem uns resultados muito especiais, respeitando a individualidade de cada pessoa, o jeito de cada pessoa. E então vamos lá, vamos ao que interessa hoje, falar sobre insônia. Bom, gente, então, deixa eu falar dos fatores que eu vou abordar e depois eu falo de cada um e também da proposta terapêutica que a gente pode encontrar para cada um desses fatores. Quando nós falamos de insônia, existe primeiro um fator individual, ou seja, tem pessoas que têm uma demanda de sono maior desde crianças e tem pessoas que têm uma demanda, uma necessidade menor de sono. Então, tem gente que sempre foi dorminhoca e tem gente que nunca dormiu muito. À medida que o tempo passa, tendemos a ter menos sono. E aí eu vou explicar, né, as questões energéticas e hormonais que estão envolvidas, né, e outras. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a pessoa se queixa de uma insônia quando ela chega para mim, por exemplo, para a gente fazer a prática da yoga hormonal, e isso é até uma das perguntas que entra no nosso questionário inicial. E a pessoa começa a prática e ela melhora nesse aspecto. Mas, algo que a gente vai tratar lá na frente, eu nunca espero que alguém que nunca teve uma alta demanda de sono, e chegue lá aos 50, 55 anos com uma queixa maior de sono, né, de insônia, eu não espero que essa pessoa que esse processo reverta a condição de sono dessa pessoa para níveis diferentes do que quando ela estava jovem, né, quando ela estava mais jovem. Eu sou uma pessoa que nunca fui dorminhoca, eu nunca dormi muito. Quando eu aproximei do climatério da menopausa, o meu sono ficou muito ruim, a qualidade de sono ficou muito ruim. E acho que esse foi um dos grandes ganhos que eu tive com a prática da yoga hormonal. Contudo, eu passei a dormir a noite inteira e eu não durmo 12 horas seguidas, por exemplo. Eu nunca fui de ter esse hábito, tá? Então, os fatores individuais é importante, parece que é óbvio, mas às vezes a pessoa cria uma expectativa de que ela vai ter uma abordagem aí, qualquer que seja, que ela vai dormir mais do que ela sempre dormiu a vida inteira, né? Então, os fatores individuais nós vamos considerar para qualquer intervenção, principalmente intervenção não medicamentosa, que né, uma coisa é eu tomar um remédio que vai, né, indutor de sono ali, vai ter um sono mais pesado, um sono diferente, e outra coisa é a gente usar os nossos estímulos aqui, né, diversos aí de maneira natural, acupuntura, yoga, e isso vai devolver o sono, vai trazer o seu sono para a condição anterior, né? Então, esclarecido, né, colocada aí as condições e as expectativas, alinhadas as expectativas, vamos para os outros fatores. Temos fatores
comportamentais relacionados à insônia. Esse comportamental pode ser do comportamento mesmo, né, do comportamento da nossa lida aí com as nossas emoções, com os nossos hábitos, e também comportamento alimentar, né, e de hábitos de vida, de rotina, todos esses, né? Então, entra aí, gente, um estilo de vida agitado, que cada vez temos uma vida, né, uma demanda muito maior de produção, de trabalho, então, as distâncias, né, são grandes aí, então às vezes a pessoa sai muito cedo, trabalha, lida com criança, né, ou lida com diversas coisas aí e emenda muitas atividades uma na outra, né, existe muita, às vezes até atividade social, então faz isso, faz aquilo, cuida da família, vai ao mercado, etc, né, muitas aulas, muitas práticas de ginástica e, né, tanta coisa que se faz, traz um estilo de vida muito agitado, o que agita, né? Às vezes é difícil a gente entrar no sono, porque quando a gente chega em casa já é 8 horas da noite, até que a pessoa vai baixar o ritmo, vai entrar numa condição mais, né, mais calma, a cabeça vai descansar, já está muito tarde. Então, esse estilo de vida agitado interfere muito, é um dos, né, dos grandes fatores aí que contribuem para uma qualidade de sono ruim. O uso das telas excessivo, então isso está muito, muito, muito falado hoje, né? É algo que chama muita atenção. Então a nossa exposição à tela e à luz branca das telas, ela é muito intensa, em horas, né? Em quantidade de tempo muito maior do que deveria ser. E principalmente o uso das telas no período da noite. Então, é ideal ou é desejável que nós diminuamos esse uso das telas à noite. E nós chegamos em casa, às vezes vamos participar de uma reunião, até atividades, né? Eu participo de grupos de meditação, por exemplo, que as atividades são à noite. Então, uma atividade ali para mim que é prazerosa, é da minha escolha, é relaxante, mas eu estou diante de uma tela de computador, né? Ou de uma tela de celular, então a pessoa vai deitar e na cama ela pega o celular para dar uma última olhada. Então, essa exposição à luz branca da tela, à luz branca, né, do ambiente, e toda essa luz artificial, é algo que atrapalha muito a nossa produção da melatonina, que é um outro fator que eu vou entrar, né, daqui a pouco, como um fator hormonal, que é essa exposição às telas. Devemos e podemos, né, o que nós podemos fazer com o celular, se é possível, com o computador também, é colocar o modo de tela escura. Se você nunca viu, né, para mim, eu me forcei a colocar isso e programei no celular, então a partir de 7 horas da noite até as 7 da manhã, ele automaticamente já muda para essa tela escura. O layout fica diferente, né? Eu acho mais chato ali, mais difícil, e é até melhor, porque se não fica confortável, eu tendo a ficar menos, né? Quando aquilo está fácil de ler, fácil de ficar, a gente acaba tomando mais tempo ali. Então, esse layout na tela escura é algo que pode minimizar um pouco esse efeito da tela, tá? Mas tela é tela de computador, tela de celular, tela de tablet, tela de televisão, né? Todas essas telas com essa luz branca é algo que interfere no nosso sono e nós precisamos cuidar disso. Então, vale a pena colocar esse modo da tela escura e sim ter uma vigilância, assim, né, bem disciplinar para a gente se propor a mudar esse hábito, a desligar o celular mais cedo, cuidar disso com as crianças, né? Então, eu tenho filha, criança, filha, adolescente, nem sempre consigo, às vezes eu não estou perto e vai por hábito, né? E elas também observam o que eu também faço, então é difícil, isso é algo que é difícil, sim. Mas é algo para a gente trazer a vigilância, né? Repensar os nossos hábitos, repensar né, as nossas práticas aí, que são, né, que vão ter um impacto negativo na nossa saúde, na qualidade do nosso sono. Outra coisa que influencia aí, né, relacionado ao comportamento, são os hábitos de substâncias estimulantes. Então, para dar conta da nossa demanda da vida agitada, né, isso pode vir junto com a vida agitada, para a gente dar conta do recado, muitas vezes a gente toma muito café, né, ou substância estimulante, né, tem cafeína em
em tantos componentes, né, em tantas substâncias, em chás também, né, produtos aí alimentícios. Então a pessoa começa a usar esses produtos ou esses alimentos, né, essas substâncias que dão um estímulo, né, de forma teoricamente natural, e aí a gente fica com esse excesso, tá? Desses estimulantes. A cafeína, eu amo café, né? Algo que eu não proponho tirar da minha vida, assim, mas eu não posso tomar café a partir de um certo momento da tarde, né? Então, se eu tomo café na parte da tarde, eu sei que eu vou demorar mais a dormir. A gente precisa ficar atento a isso aí. Observa a sua sensibilidade. E não era sempre assim, não foi sempre assim. Isso também muda, tá? Mas às vezes a pessoa tem um efeito ali, isso também é um fator individual. Tem gente que, independente da idade que for, a pessoa pode tomar um café expresso, pode tomar, né, 2 xícaras de café à noite. Eu conheço pessoas assim. Termina uma reunião, termina um trabalho, 11 horas da noite, toma uma xícara de café, vai dormir, aquilo não impacta. Então, se você é assim, ótimo, tá? Mas às vezes a pessoa tem isso funciona até um determinado tempo, depois já fica mais sensível, e tem gente que é sempre mais sensível, e pode ter uma sensibilidade de uma forma tardia ao estímulo da cafeína. Então, toma o café ali às 6 horas da tarde, né, 6 horas, início da noite, e essa cafeína vai ter um efeito prolongado, vai ter uma ação prolongada. Então, tem que observar isso aí e identificar. Porque quer dizer que eu nunca mais vou poder tomar o café à tarde, ou a Coca-Cola, ou qualquer substância que seja que tenha, né, qualquer alimento que tenha cafeína, não. Só que você vai ficar atento e entender que aquilo ali vai ter um impacto. Então, pode ser que no dia que você toma um café mais tarde, você toma umas gotinhas de passiflora, por exemplo, né, que é um fitoterápico que vem do maracujá, para compensar isso aí, né, para trazer esse sono, ou que você fique atento a outras, né, a outras práticas nesse dia, ou nesse dia já não reforça a tela, né, então fica mais atento. Ou saiba que o sono vai vir mais tarde, né, então é importante a gente se conhecer, é importante a gente identificar o que, para mim, faz efeito, o que para mim atrapalha o sono. Então, isso é uma prática de autoobservação que é muito incentivada aí nas práticas de autoconhecimento, né? Nas práticas de yoga, por exemplo, né? Nós desenvolvemos esse olhar para a gente mesmo, para descobrir aquilo que impacta. Excesso de atividade mental e de preocupação, que é diferente da vida agitada. Quando eu falo da vida agitada, eu estou dizendo do excesso de demandas mesmo, de atividades. E quando eu falo do excesso de atividade mental e de preocupação, é quando a nossa cabeça não para, quando a gente está passando por um período estressante. Então, sim, pode ser que naquele período o sono fica diferente. Então, eu já sei disso. Eu preciso cuidar, talvez, do que vai tratar desse estresse específico, dessa preocupação específica, né, ou recorrer a alguma ajuda nesse período. Se nós temos um período estressante, isso é uma coisa. Mas se a nossa vida inteira, a nossa atividade mental é excessiva, a nossa demanda, né, de preocupação, ela sempre é constante e extrema, precisamos aprender a lidar com isso. Então, isso não é normal, isso não é desejável. Então, se é um fator que eu identifico que ele é temporário, que eu vou trabalhar aí para ele ser temporário, tudo bem. E se não, eu vou procurar lidar com isso da melhor forma. Outro fator que influencia bastante na qualidade do sono e que vem promover a insônia são fatores hormonais e fatores energéticos. E aí eu vou falar mais ou menos junto, porque para minha observação, na minha abordagem, se interrelacionam e, né, os fatores hormonais, eles também explicam aí essas questões, né, as desarmonias energéticas aí pela avaliação da medicina chinesa. Bom, com relação aos hormônios, existe um hormônio
que está relacionado ao sono, que é a melatonina. Existem dosagens de melatonina, existem prescrições. No Brasil já está sendo regulamentada, né, ou aceita aí, do ponto de vista liberado para prescrição o uso de melatonina. Até um tempo atrás, né, essa prescrição ela era extraoficial, né, não era algo liberado aí pela regulamentação, e a prescrição de melatonina, né, a princípio deveria ser feita por um médico, mas eu não sei, até onde eu sei, acho que não precisa de receita médica para comprar melatonina. E é algo que muitas pessoas têm recorrido, às vezes os médicos prescrevem, às vezes as pessoas se automedicam. O que eu quero trazer aqui é que a melatonina é o hormônio do sono. E se a pessoa vai buscar essa, né, essa prescrição ou essa, né, realmente trazer o uso da melatonina aí de forma medicamentosa, né, da substância aí, não sei se eu posso falar que é um medicamento, mas sim, né, é algo que deveria ser prescrito, existe qualidade, né, dessas melatoninas, então, como qualquer medicamento, né, então existe isso e a gente precisa observar. Às vezes a pessoa toma 4 miligramas da melatonina que compra, que já né, fabricada, manufaturada, sei lá, dispensada por um laboratório, ou tem a melatonina importada. Então, existe melatoninas e melatoninas, né? Existe dosagem e dosagem. Então, precisa saber aí, e eu não sei opinar sobre dosagem que é ideal, né? Nunca tomei melatonina, né? Não sei como funciona, mas é algo que vem sendo usado e precisa ser observado. O que eu sei sobre a melatonina e que dessa maneira eu trabalho e ensino mais? A melatonina ela é produzida pelo nosso organismo. É uma substância, né, um hormônio que é produzido a partir da diminuição da luminosidade. Então, o efeito de tela que nós falamos antes, a exposição às telas, a claridade, né, a essa luz branca, também interfere sobremaneira na produção de melatonina. O que nós temos hoje de indicação, né, e a proposta é que nós estimulemos a produção da nossa própria melatonina. Para isso, o que se recomenda é que fiquemos na escuridão total, o que é algo bem difícil, porque seria assim, você escurecer o seu ambiente, né, o seu dormitório ali, sem nenhum LEDzinho, sem nenhuma fresta de luz, sem a luz do LED do relógio, da televisão, do celular, nem se fala. Se você precisar levantar para ir ao banheiro e acender uma luz, isso interrompe a produção de melatonina. Então, o ideal é que possamos escurecer completamente esse ambiente. Então, com relação a isso, dormir de janela aberta, né, de cortina aberta, sem fechar a cortina, dormir com uma fonte de luz indireta, então aquelas luzinhas para poder, né, quando a pessoa quer manter alguma claridade para se deslocar aí, isso interfere na produção de melatonina. Dormir em um ambiente que a janela não tem cortina e vai vir a luz muito, né, a luz de poste, a luz do ambiente externo, isso é prejudicial, né, interfere na nossa qualidade de sono. E como fazer, então? Porque às vezes eu vou para um lugar ou não tem como escurecer completamente o meu ambiente. Hoje em dia está muito recomendado o uso de máscara, né? Então, máscara tapa-olho. De preferência que a gente decore aí o caminho do banheiro para poder levantar de máscara e chegar no banheiro, ou então, né, que você tenha um ambiente totalmente escurecido e o uso de luz vermelha, né, algum sensorzinho que você possa passar para não clarear, para você não precisar acender a luz, né, porque isso interferiria na produção de melatonina. E aí é legal porque o levantar, o acordar para ir no banheiro é algo que eu trabalho com acupuntura, nós trabalhamos com a fisioterapia do assoalho pélvico também, né? Então, essa urgência ou essa noctúria, né? Levantar à noite para ir ao banheiro, não deveria acontecer. Nós deveríamos ser capazes de
segurar essa micção, segurar esse xixi, fazer xixi antes de dormir e só fazer no dia seguinte, né? A não ser que você beba uma quantidade enorme de líquido à noite. Então, se a gente tiver regulada aí essa ingesta de líquido ao longo do dia, não precisa ficar sem beber nada a partir de 6 horas da tarde, né? Só se não beber excessivamente, né? Então, se a sua bexiga estiver boa, se esse padrão estiver bom, né? E aí a fisioterapia do assoalho pélvico é uma ótima, né, dá um resultado fantástico aí na noctúria, no número de vezes que a pessoa levanta, até ela conseguir dormir a noite inteira. E a yoga hormonal também é algo que ajuda bastante aí nessa noctúria, tá? Pela ativação dos hormônios e também pelos exercícios que a gente vai fazer. Então, essa questão da melatonina é algo que a gente pode usar, né? Começar o uso de máscara aí e desligar as telas antes. Então, a partir, né, antes, pelo menos 1 hora antes de você dormir, você já tira a tela, né? De preferência que a gente vá dormir antes das 11 horas da noite. Isso também é importante para ajudar na produção de melatonina, né? Então, regular um pouco esse nosso horário. Gente, fator comportamental, né? Junto com o fator hormonal. Então, isso aí faz parte também do que a gente chama de higiene do sono. Às vezes, o neurologista, o médico, ou o clínico, ou, né, qualquer profissional aí que ajuda a gente a cuidar do sono, vai passar uma folhinha de higiene do sono e vai falar muito disso. Diminuir as atividades, não fazer atividade física à noite, porque é excessivamente estimulante, o cuidado com os noticiários, com aquilo que a gente vê, né, assiste filme que agita, de muita ação, noticiário de de muito impacto, é algo que também a gente vai dormir com aquilo em mente, né, repercutindo aí, dificulta a qualidade do sono. E dormir mais cedo, não tomar estimulante, escurecer o ambiente, desligar as telas mais cedo, tudo isso faz parte daquilo que a gente, de condutas de medidas que se chamam higiene do sono, ok? A diminuição dos estrogênios e da progesterona, que também vem com a menopausa, e lembrando que esse declínio dos hormônios acontece antes, né? Não é de um dia para a noite, né? Da noite para o dia que isso estava bom e cai, né? Isso vem num decrescente. Então, a diminuição desses hormônios interfere também bastante, né? Tanto dos estrogênios quanto da progesterona, e é algo que as modulações hormonais podem ajudar, e, no meu caso, não vou trabalhar com modulação hormonal, vou trabalhar com o estímulo natural da sua produção hormonal, através das práticas energéticas, da acupuntura, da medicina chinesa e da prática da yoga terapia hormonal. Então, para atuar nesses hormônios, e é um efeito, fantástico. Se eu ficar muitos dias, né, e muitos dias para mim, assim, se eu ficar uns 4 dias seguidos sem praticar yoga hormonal, meu sono muda. E isso não é ruim, isso é bom, porque eu volto a praticar, né? Então, às vezes, eu sempre conto essa história de passar alguns dias por demandas aí, circunstâncias, e eu ficar uns 4 dias sem fazer a yoga, eu já me levantei da cama à noite para fazer a prática, né? Apesar da prática ser bastante dinâmica, é uma prática que regula essa qualidade do sono, assim, de uma maneira, né, não demorada. Então, com o passar dos anos, né, e quando a gente incorpora essa prática e tem esse efeito a longo prazo, melhora ainda mais. Mas nós temos já, os efeitos começam, né, com o início das práticas aí, rapidinho a gente já começa a ter efeito, né, nessa qualidade do sono. E essa questão hormonal, e toda essa questão, né, todos esses aspectos que eu abordei, na medicina chinesa, nós vamos falar, né, dos padrões de desarmonia energética. Basicamente, né, nós temos padrões complexos aí, que a gente precisa estudar e estar dentro desse raciocínio, mas algo que já dá para a gente entender, né, nós trabalhamos com o equilíbrio de 2 energias que se complementam, né, que são polaridades que se complementam dentro da visão da medicina chinesa, que é a polaridade Yin e a polaridade Yang.
Talvez vocês já tenham ouvido falar nisso. A nossa energia Yin é a energia que nos traz quietude, que nos traz repouso, que nos leva ao silêncio, que nos leva ao recolhimento, que nos leva à interiorização, e é a energia que predomina na natureza durante a noite, né? No nosso ciclo aí do dia, né? No nosso ciclo circadiano. O Yin predomina à noite, e o Yang, que é a energia da atividade, do falar, do sol, do dia, do movimento, da disposição, é a energia que complementa a energia Yin. Quando nós falamos de um declínio hormonal, o hormônio dentro da categoria da medicina chinesa, ele é uma substância com uma polaridade Yin. Então, quando a gente fala que cai o hormônio, né, que a gente tem uma diminuição dos hormônios, nós temos uma diminuição dessa energia Yin. E quando eu tenho uma diminuição da minha energia Yin, o meu Yang predomina. Ainda que essa energia Yang também possa entrar em declínio, porque à medida que a gente envelhece, nós temos um declínio do Yin e do Yang. Mas quando a gente fala de uma insônia, nós temos uma diminuição da energia Yin, que deixa um Yang predominante. Então a pessoa fica com dificuldade para dormir. Na hora que deveria predominar o Yin, ela não tem Yin, ela não tem essa energia Yin. Na acupuntura, então, e nas práticas, né, da medicina chinesa, nas terapêuticas da medicina chinesa, quaisquer que sejam, nós vamos trabalhar para elevar esse Yin. Nós vamos usar pontos de acupuntura que elevam a energia Yin. Quando eu trabalho com a yoga hormonal, eu ativo a produção hormonal e elevo a minha energia Yin. Quando eu falo de uma prática anti-estresse, de uma meditação, de uma respiração, eu estou trabalhando a minha energia Yin. Se eu vou dançar, eu estou trabalhando a minha energia Yang, mas se eu estou numa prática mais de recolhimento, eu estou trabalhando a minha energia Yin. E o que acontece hoje em dia é que a sociedade enfatiza a atividade, né? Nós temos o Yang como uma energia predominante e como se fosse melhor do que o Yin. Então, quando nós falamos que a pessoa é disposta, é ativa, é ligada na tomada, né? A gente se fala, muitas vezes eu já usei essa expressão e hoje eu com cuidado, né? Nossa, sou ligada na tomada, tenho muita disposição. Sim, a gente precisa ter disposição. Para ter disposição, eu tenho que acolher o recolhimento. Eu tenho que dar o meu tempo de repouso, eu tenho que dar o meu tempo de refazimento. E não tem jeito. É assim que eu tenho uma disposição com qualidade. Mas no excesso de estimulante, de atividade, da sociedade altamente produtiva, o que se enfatiza? Que a gente seja muito yang e tudo aquilo que é trazido, né, que traz para o recolhimento, que traz para a contemplação, para o passivo, para o repouso, para a noite, para a quietude, é como se fosse algo menos importante. E essa conversa, ela também tem que acontecer, porque eu não quero trazer, ainda que uma prática, ainda que de maneira natural, né, seria muito contrassenso se eu trouxesse esses estímulos naturais para simplesmente devolver a atividade, devolver disposição e deixar a pessoa ligada na tomada, ou como se isso pudesse trazer uma alta produtividade. Então não tem jeito, nós temos que dar tempo para o sono, temos que dar tempo, temos que cultivar a nossa energia aí. E não precisa ser de uma forma específica. Eu não gosto de meditar, eu não gosto desse negócio de respiração, então busque nas suas práticas, busque naquilo que você gosta, algo que seja silencioso, né? Se você gosta de ver filme, de escutar música, algo que traga mais calmo para esse momento, né? Então eu gosto muito de assistir filme, assistir televisão, então busque alguma coisa ali que nesse momento te traga uma introspecção, vai ouvir uma música mais suave, ok, de manhã, de tarde, né? Vai ouvir uma música mais forte, mas entendem essa escolha de entender como funciona essa energia Yin
como funciona a energia Yang, para a gente fazer essa complementariedade né, essas energias são opostas e se complementam. E nós precisamos do Yin e precisamos do Yang. Então, nós precisamos... olha só que interessante, né? Quando a gente cultiva a nossa energia Yin, quando eu subo os meus hormônios, eu tenho disposição. Então, através de uma energia, eu atuo indiretamente na outra. E para quem entende de medicina chinesa, né, em vários mecanismos de produção energética, a gente enxerga isso, tá? E só para complementar, né, então, energeticamente, se eu tenho menos Yin, o meu Yang predomina. Agora, tem hora que o meu Yin, ele está em quantidade razoável, né, ou dita equilibrada, mas nós podemos ter coisas que elevam o nosso Yang. E essas coisas que elevam o nosso Yang caem nas categorias que eu já falei antes. Por exemplo, o excesso de cafeína me traz mais energia Yang, me traz uma energia de calor. E o Yang é calor, o Yin é frio. No frio é melhor de dormir do que no calor, não é? No calor a gente tem um sono agitado, no calor naturalmente, né, algumas pessoas dormem mal. Então, os hábitos, né, os excessos, as atividades, cigarro, álcool, droga, excesso de agitação, excesso de emoções, aumentam, excesso de calor, inclusive do calor do clima, né, aumentam de uma maneira ruim, né, ou desequilibrada o nosso yang. Então, caiu, né, é uma leitura para aquilo que a gente já estava falando. Então, se eu posso reduzir aqui esse excesso de estímulo, é algo que vai contribuir com o meu sono também. Então, eu acho que está dado o recado. O que eu queria trazer, né, é esse tema da insônia ou da qualidade do sono. Isso é uma questão que compromete a nossa disposição e que está muito relacionada aí com essas práticas, né, ou com essa minha proposta terapêutica ou proposta de estilo de vida. Então, especialmente aí eu trago essa abordagem energética para ajudar nessa qualidade do sono e, assim, de maneira destacada, a questão do estímulo hormonal, né, da atuação desse equilíbrio hormonal para ajudar a equilibrar a nossa qualidade de sono. E isso isso é muito, a resposta é muito, muito, muito rápida, é muito frequente, respeitando as variações individuais, né? Respeitando a gravidade da sua insônia, então a gente vai atuando nisso e vai chegando, mas os resultados são, assim, fantásticos, eu super recomendo, fico empolgadíssima e muito feliz em poder ajudar a equilibrar os hormônios dessa forma e, com isso, ter um impacto favorável na qualidade de sono, porque né, ter uma noite bem dormida é algo que, poxa, não tem preço. Eu acordava muito à noite, né? O meu sono era extremamente picado. E, gente, poder dormir, né? Eu não sou dorminhoca, como eu disse, e aqui quero deixar registrado esse depoimento, né? Então, mas deitar, dormir, e, né, salvo algumas exceções, claro, quando estou com algum problema, algum estresse, né, quando o tempo está muito quente, mas assim, é muito raro hoje, né, eu poder deitar à noite, dormir a noite inteira e acordar no outro dia, é assim, é muito feliz, eu acordo feliz de ter visto que isso aconteceu e a minha disposição muda enormemente. Então, eu estou aqui para te ajudar a equilibrar seus hormônios e também a despertar sua libido. Contem comigo, tá? E é isso. Um grande abraço e te espero aí nos nossos próximos encontros.